Mariana, naturalmente que hoje a implantologia oferece uma variedade de soluções. De facto, que tipo de soluções são essas? Bom, depende dos problemas. É isso que a implantologia tem de interessante, é que se adapta aos problemas que existem. E a evolução da implantologia está cada vez mais nesse sentido. Por um lado, e os problemas que se põem, acho que devíamos talvez começar por aí, os problemas que se põem são normalmente de falta de osso, de outra forma. Portanto, para começar, o implante é colocado dentro do osso, não é? Portanto, o implante é uma pecinha que se coloca dentro do osso e que funciona como uma raiz artificial. É um parafuso. É um parafuso. Exatamente. Okay? Exatamente. É um parafuso que vai no outro e fica lá. Tem um determinado diâmetro, tem um determinado comprimento e pretende-se que ele fique de todo ele embebido dentro do osso. Só que às vezes há problemas de volume, há problemas de falta de osso, outras vezes falta de espaço. Essa falta de osso pode ser genética ou pode ser pelo facto da pessoa não ter dente há muito tempo. Pode ser portanto, exatamente problemas anatómicos. Há pacientes que realmente ou então não têm passaram muitos anos sem os dentes. Ou passaram muito tempo sem os dentes. Vai mirrando. Ou então utilizaram próteses sobre essa zona desdentada, desadaptadas durante muitos anos, e também leva à perda. Ou então tinham infecções grandes, que também é verdade, que às vezes são colocados implantes em zonas onde houve infecções gravíssimas. Ou então também Mas são colocados sem o tratamento? Não, primeiro faz-se o tratamento. Primeiro faz-se o tratamento. Houve a remoção da infecção, o tratamento, e depois pretende-se colocar. Outras vezes são colocados implantes em zonas onde nunca houve dente. Isto também acontece. As genésias dentárias, não é? As quem? As genésias. É um termo que representa a ausência de sequer da semente daquele dente. A pessoa nunca teve dente? Nunca lá teve dente. E, portanto, sabe o que é que eu tenho na minha equipa dos apanhados? Tenho uma miúda, que agora já mudou alguns dentes da frente, mas tem os dentes de leite que nunca lhe caíram. Portanto, tem genésias dentárias, provavelmente. Ou tem as genésias dentárias ou tem dentes inclusos, dentes que não chegaram a erupcionar. Parece que não tem lá dentes nenhuns. Só tem os de leite? Então... Pequenino! Até lá à frente já está. Pois, é um caso para a doutora. É um caso para Não é, mas mais tarde ou mais cedo. Ela vai lá, se a doutora não cobrar uns milhares por cada implante, ela vai. Tem que se ver o que é que ela precisa. Mas é verdade que é a erupção do dente definitivo que estimula o crescimento do osso. E que muitas vezes, quando não houve essa erupção, não houve esse estímulo e, portanto, temos dificuldades de volume. E, portanto, a implantologia pretende-se, e é cada vez mais, tem cada vez mais evoluído no sentido de se adaptar a essas dificuldades. Sejam elas dificuldades de volume em largura, em altura, são criados implantes mais estreitos para osso mais estreito, implantes mais curtos para zonas onde há menos, implantes mais largos para onde o osso não é tão bom, implantes mais compridos para onde não há. Na mesma boca pode haver vários tipos de solução, é isso? Exatamente, na mesma boca e de doente para doente, conforme... E quais são as contraindicações, de facto, para implantes? Há ou não? Há contraindicações absolutas, muito poucas, muito raras, e relativas. E absolutas, sinceramente, existem quando o doente não reúne condições para qualquer procedimento cirúrgico. Portanto, há situações graves de saúde geral que são contraindicações absolutas à colocação de implantes, porque a colocação de implantes passa por um procedimento cirúrgico. Ou porque não pode receber anestesia, Não pode receber anestesia, mas sobretudo porque não pode sequer fazer antibiótico, porque, por exemplo, situações de um AVC ou de um infarto há menos de 6 meses. Não se pode fazer cirurgia num paciente deste género. Um paciente com cancro, com diabetes, com tabagismo, alcoolismo, má higiene, portanto, determinadas conjunções de ultrapassam problemas. A vossa capacidade, claro. A gravidez também é uma contraindicação, no sentido em que não é um tratamento urgente, pode-se muito bem esperar para se fazer isso em uma altura em que não haja risco nenhum. E depois existem situações um bocadinho mais delicadas, mais difíceis até de avaliar, em que o doente não compreende ou não tem expectativas realistas do tratamento que se pode pôr, das limitações que esse tratamento tem. Portanto, são situações mais difíceis de avaliar, carece uma avaliação psicológica, mas que também são contraindicações absolutas. Podemos ter um problema se realmente o doente não compreende aquilo a que Quer vai dizer que uma sujeito. pessoa, quando parte para uma implantologia deste tipo mais convencional, estamos a falar de implantologia convencional, já falámos aqui de outras metodologias, portanto, neste caso, a pessoa tem que estar preparada para aquilo que vai, para o processo que vai atravessar. Exatamente, tem que estar absolutamente consciente. Exatamente. Muito Tem que bem. compreender, tem que poder depois fazer um seguimento correto e essa avaliação tem que ser feita exatamente. E essa avaliação tem que ser feita previamente. A maior parte das contraindicações, se é que assim se podem chamar, que existem e que devem ser
apresentadas são relativas, são possíveis de se reverter. E estou a referir-me a problemas de diabetes, de osteoporose, até mesmo de história de tumores. Portanto, são situações que, cumprindo determinadas regras, que se podem ultrapassar e na mesma podermos colocar implantes. Eu estou-me a lembrar da osteoporose porque é uma situação muito vulgar. É muito frequente o doente assim que nós referimos, que é o implante, que é colocado no osso, ele fala-nos imediatamente, pois, mas eu tenho um problema no osso, eu tenho osteoporose. Eu não posso, se calhar, não posso colocar implantes. E então eu gosto muito de deixar logo claro, a doença em si, e embora seja comum e é mais frequente nas mulheres após a menopausa, e é também muito frequentemente também quando elas nos procuram, não é que não possa acontecer antes, mas realmente essas coisas dos implantes são para colocar qualquer coisa que falte, e é com o tempo e com a idade que essas necessidades se manifestam mais. Não é por si um problema para o implante. Portanto, os estudos demonstram mais ou menos a mesma taxa de sucesso a longo prazo. O problema da osteoporose tem que ver com o tratamento que a doença obriga. O medicamento mais utilizado para o tratamento da osteoporose são bifosfonatos. Os bifosfonatos são um nome assim feio, mas servem para corrigir aquilo que a doença traz. Portanto, o problema da doença é fragilizar o osso, torná-lo mais fácil de fraturar, e o bifosfonato tem o efeito de o fortalecer e de o tornar mais rígido. E essa rigidez tem implicações na cicatrização. E, portanto, a colocação de implantes em pacientes que tenham tomado bifosfonatos, e isto também depende da dose tomada, do tipo de administração, portanto, se for em comprimidos ou se for endovenoso, e da duração do tratamento, pode trazer implicações na colocação de implantes, e não só, mas em tudo o que sejam procedimentos cirúrgicos que envolvam a manipulação do osso. Portanto, é preciso informar o dentista, é verdade, não é uma contraindicação, é muito importante que o doente saiba que pode muito bem colocar implantes. Muitas vezes até é indicada a colocação, porque a utilização de próteses removíveis em doentes que fazem bifosfonatos por longos períodos pode também trazer complicações muito mais graves, não é? De osteonecrose, que, enfim, não vou estar a complicar, mas a verdade é que é até indicado. O que importa é que o doente informe, que muitas vezes seja possível suspender por algum tempo essa medicação, seja colocados os implantes, espera a cicatrização para depois retomar. Portanto, a doutora é fantástica, fala lindamente, explica isto tudo muito bem, não é? Com certeza. Tudo muito bem explicadinho. Eu desde quando era mais garoto, tiraram-me 2 dentes, porque naquela altura tirava-se dentes, não é? Hoje é a última coisa a fazer é tirar dentes. Uma vez até me arrancaram gengiva. Não é? Eu tenho os dentes mais bonitos deste país. É verdade, mas, é verdade. Por não dizê-lo? Mas é verdade. Mas na verdade, tiraram 2 dentes... É tudo dele. Não, 2 dentes cá atrás não são. Esses que tiraram nessa altura. E depois, durante muitos anos, procurei de uma solução e acabei por ir a vários médicos dentistas que me iam dizendo sempre isso. Que sim, senhor, vamos pôr pivôs, implantes, mas temos que pôr osso. Maricas como eu sou, mas alguma vez na vida alguém me põe aqui osso. Já pôr o pivô, sabe Deus, mas o osso, depois o osso tem que ficar a colar ou a não sei o quê. E na altura havia... Não, isto há uns anos até se tirava osso não sei de onde. Ainda se faz agora, isso. Agora não, agora já há osso que se põe... Acho que é da anca. Agora, sim. Essa é outra antiga. É coisa só de um xarope é que vai nisto. Mas ainda se faz. É claro que imagina-me a tirar o Agora, qual é o problema disso? Depende da situação. Calma, você que nem vai ao dentista, mas está a gozar comigo ou quê? Meu Deus me livre. Bom, e então, o que é que acabou, isto para lhe explicar o seguinte, o que acabou por acontecer foi que, na altura, cruzei-me com um médico dentista que me colocou os 2 implantes, ficaram impecáveis e não pus osso nenhum. E já lá vão 4 anos ou 5. Talvez, não faço ideia nenhuma quando é que puseram os implantes. Falámos sobre isso. Talvez. Mas sei lá, depois não te lembras. Mas pronto, portanto, e ficaram impecáveis, não teve nenhum problema até hoje. Mas está a ver, portanto, isto depois depende muito de onde se vai. Não é? Porque desde tirar osso da anca até, isto não precisa de tirar osso nenhum, eu consigo pôr isso assim. Vai uma distância enorme, não é? Também depende da situação, porque antigamente não havia alternativas. Com o tempo não melhorou, foi piorando, não é? Foi mirrando mais. Sim, o dente traz 2 problemas, a perda do dente. Portanto, adiar os tratamentos dentários é o pior, não é? É um espetáculo. Sim, sobretudo quando é no maxilar superior. Sim. Aí há dois fenómenos de perda de osso. Há o osso que se perde em altura de baixo para cima e há a pneumatização do seio maxilar. O seio maxilar é uma cavidade de ar. Pneumatização do seio maxilar. Que é o aumento do volume. Explicar o quê? É o aumento do volume de um espaço ocupado por ar e,
portanto, se é ocupado por ar, não há osso, e que se vai crescendo, vai roubando o osso em baixo, que é onde queremos colocar o implante. Certo. E, portanto, há perda em 2 sentidos. Provavelmente o que agora foi possível colocar, e que se calhar há uns anos, quando foi primeiro apresentada essa solução do enxerto, lhe colocaram foi que agora há implantes curtos e há muitos anos atrás não havia soluções de implantes curtos. Portanto, os implantes curtos são os meus... tenho uma paixão especial. Pronto, estás a ver? Pronto, sim, senhora. A minha também tem paixão por coisas curtas, não? Eu não. Não, senhora, não tenho. Há uma coisa que eu gosto de curto, mas não me lembro, ainda não tinha falámos nisso. É o Os café. caracóis, são os caracóis. E são os caracóis pequeninos que eu gosto. Café gosto relativamente. Doutora, gostámos muito, percebemos muito bem, e acho que qualquer pessoa que se coloque nas suas mãos será com isso parece-me assim também. será com certeza muita segurança no tratamento, isso não tenho dúvida nenhuma, e é preciso confiar-se. Isso é absolutamente fundamental na relação, em qualquer relação clínica. A doutora Mariana Nunes, que, como sabem, vem da Malo Clinic e, portanto, é onde a encontrarão numa clínica onde há soluções de equipa e, portanto, com certeza terá também outros colegas a trabalharem consigo na implantologia.